Olá, você é clínico que atende pacientes com dor. Acredita que saber sobre mecanismos neurofisiológicos da dor pode te ajudar a atender melhor os seus pacientes? Para ilustrar essa pergunta, eu vou falar agora rapidamente sobre 3 casos clínicos. Imagine um paciente com um quadro de dor no ombro que recentemente passou por um trauma no ombro e que relata uma dor bem precisa e localizada no ombro, que acaba piorando durante movimentos e melhora durante repouso, e que piora também durante a noite. Agora imagine o segundo caso, de um paciente com um quadro de dor mais persistente, uma dor mais difusa na região do ombro, um paciente que tem várias queixas ao longo do corpo, e essa dor ela acaba sendo desproporcional, ou seja, na medida que o paciente faz alguns movimentos ele sente dor no dia a dia, mas quando ele treina, por exemplo, a dor alivia. Vamos pensar num terceiro quadro, um paciente que sente uma dor no ombro, mas que também vai lá para o braço, com sintomas associados de parestesia e também de perda de força. Essa dor tem uma característica bem choque e ferroada. Você avaliaria ou atenderia diferente esses 3 quadros de paciente? Se a resposta foi sim, quer dizer que você usa algum conhecimento de mecanismos neurofisiológicos para fazer isso. E ao longo desse vídeo eu vou desenvolver esse raciocínio com vocês. Meu nome é Rafael Kraskalait, eu sou fisioterapeuta e pesquisador em dor, e esse vídeo vai falar sobre mecanismos de dor. Após a primeira definição de dor em 1979 pela IASP, o primeiro mecanismo de dor foi proposto em 1994. A dor neuropática, naquela época, foi definida como uma disfunção ou doença do sistema somatosensorial. E a ideia desse mecanismo era descrever não só as dores que advinham de lesões realmente do sistema somatosensorial, ou doenças, mas também disfunções em seu funcionamento normal, como, por exemplo, quadros de sensibilidade aumentada à dor. A dor neuropática foi o único mecanismo disponível de dor até 2005, quando foi proposto a dor noceptiva, que naquela época foi proposta como uma dor que é advinda da ativação de noceptores periféricos, ou de terminações nervosas livres. E esses 2 mecanismos não foram alterados em sua definição até 2011, quando a definição de dor noceptiva foi alterada para a nossa definição atual, a dor que advém de uma lesão real ou potencial de um tecido não neural associado a ativação de noceptores periféricos, e também a dor neuropática acabou sendo redefinida, e o termo disfunção foi retirado de sua definição. Ela começou a ser definida como uma lesão ou doença do sistema somatosensorial. Então vejam bem que a partir de 2011 nós tínhamos apenas esses 2 mecanismos para explicar todas as manifestações clínicas que pacientes com dor comumente apresentam na prática clínica. E muitas dessas manifestações, principalmente quadros de sensibilidade alterada na ausência de lesões, ou do sistema nervoso ou teciduais, não eram bem enquadrados por esses 2 sistemas. Foi justamente por isso que um termo descoberto por um pesquisador chamado Wolff, um termo que ficou conhecido como sensibilização central, acabou ganhando tanto renome na literatura. Por um consenso, na verdade, surgiu um terceiro mecanismo de dor, chamado de dor central ou sensibilização central. A ideia desse mecanismo era explicar todos os quadros de dor que não se enquadravam bem nos mecanismos noceptivos e neuropáticos. Quadros com pacientes com várias queixas, pacientes com uma sensibilidade aumentada, pacientes com dores mais difusas e desproporcionais. E até o ano 2015, esse mecanismo foi usado amplamente, tanto na prática clínica como na literatura científica, para explicar esse fenômeno. Justamente para evitar essa confusão, uma força-tarefa da IASP, em 2015, propôs um terceiro mecanismo de dor, chamado de dor nociplástica. A definição de dor nociplástica é a alteração da sinalização noceptiva, ou uma alteração do processamento da nocepção, que leva à dor, na ausência de uma lesão real ou potencial de um tecido não neural que leva à ativação de noceptores na periferia, ou seja, dor noceptiva, e de uma lesão ou doença do sistema somatosensorial, ou seja, dor neuropática. Então, esse terceiro mecanismo de dor veio, na verdade, tentar controlar um pouco do uso inadequado da sensibilização central. Porque a sensibilização central é um mecanismo neurofisiológico, que na verdade não é um mecanismo de dor. Pacientes com quadro de dor noceptiva podem apresentar sensibilização central. Pacientes com quadro de dor neuropática podem apresentar sensibilização central. Pacientes com quadro de dor nociplástica, hoje definida como dor nociplástica, também podem apresentar sensibilização central. Mas a sensibilização central não é um mecanismo de dor em si. A partir de 2016, a dor nociplástica ficou realmente oficializada como um terceiro mecanismo de dor pela IASP e passou a ser utilizada como um termo comum para descrever as manifestações clínicas de pacientes com quadro de dor no dia a dia. Disso surgiram alguns equívocos, muitos decorrentes até da história do uso da palavra sensibilização central.
a gente vê por aí que sensibilização central é comumente entendida como um sinônimo de dor nociplástica. Esse não é o caso, como eu falei. Sensibilização central é um mecanismo neurofisiológico que pode acompanhar qualquer mecanismo de dor. E também a dor nociplástica ficou comumente associada com dor crônica, quando nós sabemos, na verdade, que a gente pode ter dores nociplásticas agudas, assim como nós podemos ter dores nociceptivas mais crônicas. Na verdade, a própria definição temporal de dor, ela sofreu algumas alterações ao longo do tempo. Até o ano 2020, a gente entendia como dor crônica toda dor que tem mais do que 3 meses. Essa é a definição, inclusive, que era utilizada pela IASP até o ano 2020. Uma força-tarefa da IASP e da OMS, em 2020, definiu um novo sistema para a gente classificar e diagnosticar dor crônica. Esse é um sistema que fala sobre dor crônica primária, onde a gente entende que a dor em si é uma doença e não mais um sintoma. E dentro da dor crônica primária nós temos aí a fibromialgia, nós temos aí a síndrome complexa do regional, e nós temos também, por exemplo, dores crônicas musculoesqueléticas primárias, né? Então, aqueles quadros de dor lombar inespecífica, síndrome do impacto do ombro, dor femoropatelar, hoje podem se enquadrar no que a gente entende que são quadros de dor crônica primária musculoesquelética. Quadros onde nós entendemos que a dor em si é uma doença e não um sintoma. A causa não está num tecido, mas está numa alteração no funcionamento do sistema nervoso e no sistema de dor. A maior parte dos quadros de dor crônica primária, de fato, podem ser nociplásticos, né? A maior parte dos quadros de dor crônica primária. Mas eles podem ter mecanismos mistos também em alguns casos. Mas, normalmente, né, a gente vai ter mecanismos mistos mais nos quadros de dor crônica secundária. Então, dentro dos quadros de dor crônica secundária, nós temos 6 subtipos. As dores crônicas secundárias relacionadas ao câncer, dores crônicas secundárias pós-traumáticas ou pós-operatórias, dores crônicas secundárias musculoesqueléticas, dores crônicas secundárias neuropáticas, dores crônicas secundárias viscerais e dores crônicas secundárias relacionadas à região da face e de cabeça. Nesses casos, a dor inicialmente foi um sintoma e em algum momento ela passou a ser também uma doença, né? E às vezes ainda é um sintoma. E é por isso que, muitas vezes, os mecanismos podem ser mistos nesses casos. Os pacientes podem ter dor nociceptiva e nociplástica, né? Ou podem ter dor neuropática e nociplástica e nociceptiva, né? Então nós temos aí esses 2 sistemas para falar sobre a dor. Então, olha que interessante, né? Na verdade, a gente pode falar sobre a dor em termos da sua classificação temporal, em termos de aguda ou crônica, e se for crônica, primária ou secundária. E nós podemos falar sobre a dor também em termos de mecanismo. E, na verdade, nós temos algumas propostas de sistemas de classificação de mecanismos de dor para nos ajudar no dia a dia clínico. Eu vou tentar pegar aqueles próprios 3 casos clínicos que eu trouxe no começo para a gente poder falar um pouquinho melhor sobre como identificar mecanismos de dor na prática. A dor nociceptiva, por exemplo, que seria aquele primeiro caso clínico, no paciente que recentemente passou por um trauma e tem uma dor mais localizada e uma dor que piora durante movimentos, durante a noite, mas melhora no repouso. Isso é clássico de uma dor mais nociceptiva. Dores nociceptivas normalmente são mais localizadas e elas tendem a ser proporcionais, na medida que quando eu dou mais estímulo ao tecido que está sensibilizado, ou eu faço, por exemplo, mais sobrecarga, coloco mais sobrecarga naquela região, a pessoa relata pior dos sintomas, né? E na medida que eu tiro o estímulo, a sobrecarga, a pessoa relata melhor dos sintomas. Os quadros de dor nociplástica, né? O quadro que eu comentei, que seria um quadro de uma dor, nesse caso que eu dei de exemplo, mais persistente, mais difusa, uma queixa com várias queixas simultâneas, e uma dor mais desproporcional também se enquadra muito bem, né, num sistema de classificação clínica para uma dor mais nociplástica. As dores nociplásticas, normalmente, elas de fato são mais difusas, elas são mais desproporcionais. É um paciente, por exemplo, que tem dor, né, para ficar trabalhando sentado na região do ombro, ou para fazer movimentos de baixa demanda, mas quando faz exercícios relata que a dor melhora. Isso é uma dor desproporcional. Dores que oscilam com relação a vários fatores relacionados ao estilo de vida também, a pessoa que em períodos de estresse piora sintoma, em privação de sono o sintoma também piora, fatores psicossociais são muito presentes. Esses são fatores clássicos aí de uma dor mais nociplástica. E por fim, a dor neuropática, que é aquele terceiro quadro que eu comentei com vocês, né, ela tem algumas características também. Primeiro, normalmente um histórico claro de uma lesão nervosa. Mas se isso não for presente, né, ou não for bem claro na história do paciente, a gente tem normalmente alguns outros sinais e sintomas. Primeiro, uma distribuição neuroanatômica muito clara dos sintomas, né, que segue um padrão de dermátomo, por exemplo, ou um hemicorpo, ou qualquer padrão, né, específico neuroanatômico. Segundo, a gente vai ter normalmente testes de tensão neural positivos quando a gente faz uma boa avaliação, né, uma boa avaliação física. E quando você vai para uma boa propedêutica neurológica, comumente você vai achar sinais e sintomas associados. Alterações de tônus, alterações, por exemplo, de reflexos, de força, sensibilidade, até sinais especiais, né, como a mielopatia, por exemplo, pode gerar um teste de Hoffman positivo.
Então, nos casos de dor neuropática, a gente vai ter um quadro bem claro. E se ainda não estiver claro, às vezes na própria anamnese do paciente ou na avaliação física, a gente ainda tem alguns questionários que podem nos ajudar. Então, a gente tem, por exemplo, o DN4 ou o LANS, que são questionários para a gente identificar a dor neuropática. Ou nós temos o inventário de sensibilização central, que é um questionário que tenta nos ajudar a identificar a presença de sensibilização central. É o conjunto, na verdade, dos dados coletados na história do paciente, na avaliação física, muitas vezes na própria propedêutica neurológica, na avaliação objetiva da dor, onde a gente avalia limiar, hiperalgesia, somação temporal, e até o que a gente vai falar em outros vídeos, né, que é o CPM, que testa a nossa capacidade analgésica endógena, pode nos dar dicas sobre os mecanismos que estão predominando. E por que é importante eu saber identificar esses mecanismos, inclusive classificar o meu paciente com relação à dor aguda, crônica, e se for crônica, primária ou secundária? Porque, na verdade, a gente vai ter prognósticos diferentes e abordagens que vão ter probabilidades diferentes de ajudar o nosso paciente. Então, no primeiro caso, onde eu tenho uma dor aguda claramente nociceptiva, eu vou ter um prognóstico, uma história natural específica, e eu vou ter algumas abordagens que vão ser mais efetivas para aquela situação. E talvez eu tenha que usar a dor como mais um sintoma e realmente respeitar a dor nas minhas condutas. Muito diferente do quadro de dor nociplástica que a gente comentou, onde a dor ela não é um sinal preciso do que acontece no tecido. E nesse caso, na verdade, eu não deveria me basear na intensidade de dor para propor minhas abordagens. O paciente sentir dor durante exercício, por exemplo, não é nenhum sinal de que alguma coisa está acontecendo. Inclusive, né, é uma das melhores abordagens que eu poderia fazer por esse paciente. Em quadro de dor neuropática, nós vamos ter prognósticos diferentes e muitas vezes nós vamos precisar de abordagens diferentes para poder ajudar esses pacientes. Algumas vezes com apoio de fármacos ou medicamentos e, inclusive, de outros profissionais para a gente poder auxiliar e produzir a melhora clínica específica que a gente pode produzir para ele. Então, o que ficou conhecido na literatura como abordagem baseada em mecanismos, né, a gente tem várias propostas disso, são tentativas de utilizar o tempo de classificação da dor e os mecanismos predominantes de dor para a gente poder oferecer diferentes abordagens que vão ter mais chance de ajudar os nossos pacientes com dor. A dor, gente, é uma população extremamente heterogênea, né? Então a gente vai ter muita diferença nas manifestações clínicas dos nossos pacientes. E ao falar melhor sobre a dor, a gente pode chegar a melhores decisões junto com eles. Eu adoro dar o exemplo sobre os esquimós. Os esquimós têm 11 nomes para branco. E o branco que eles veem é o mesmo branco que nós vemos. Só que ao ter 11 nomes diferentes para brancos, eles podem chegar a melhores decisões sobre o branco. Eles podem entender que tem um branco que é relacionado a um gelo mais fino que não vale a pena pisar, enquanto tem um outro branco que é um gelo mais grosso que dá para andar em cima. Tem um branco que é uma neve mais funda, que não vale a pena ir por ali, mas tem outro branco que é uma neve mais rasa, que a gente pode andar por ali. Então, ao dar nomes melhores sobre o branco, nomes que representam mais a verdade sobre o que está acontecendo naquele ambiente deles, eles podem chegar a melhores decisões sobre o que fazer. De forma análoga, ao dar nomes melhores sobre a dor e usar melhores sistemas para falar sobre a dor, a gente pode chegar a melhores decisões clínicas com nossos pacientes. Decisões que vão maximizar a chance da gente poder ajudar aqueles que sofrem com dor e nos procuram. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida e já deixe nos comentários sugestões para os próximos vídeos. O que vocês gostariam de saber sobre dor? O que eu posso falar sobre dor para vocês? Além disso, compartilhe esse vídeo com todos os colegas que você sabe que possam gostar desse material. Quanto mais pessoas conseguirem usar bons conhecimentos sobre mecanismo de dor para atender os seus pacientes, mais pessoas vão ser beneficiadas. Então nos ajudem a espalhar essa informação para que a gente possa juntos melhorar a qualidade do cuidado ofertado para pacientes com quadro de dor musculoesquelética. Obrigado.